Olá, meus amigos e minhas amigas. O meu nome é Luís Monteiro. Querem curar-se da urticária crónica? Subscrevam o meu canal de YouTube, onde vou ensinar tudo o que é necessário para se curarem da urticária, seja qual for o tipo de urticária que têm. Este é o quarto vídeo do meu canal. Para as pessoas se curarem da urticária pela medicina tradicional chinesa, que é a única que a cura, é obrigatório conhecerem o funcionamento do Yin e Yang de um organismo em equilíbrio e também o seu funcionamento num organismo desequilibrado, no qual se manifestou uma urticária. Yin e Yang são energias opostas que se complementam. Tudo contém Yin e Yang. São totalmente diferentes e opostos nas suas características e natureza. Dependem uma da outra. O Yin e o Yang não podem existir um sem o outro. Nunca estão separados. Por exemplo, a noite e o dia formam um par Yin e Yang. A noite é Yin e o dia é Yang. Ambos criam uma totalidade, um todo completo. Esta relação inseparável é mostrada sob a fórmula do símbolo Yin e Yang. Os pequenos pontos dentro de cada uma das duas energias, representados por preto e branco, simbolizam que existe sempre algum Yin, preto, dentro do Yang, branco, e vice-versa. Não importa o diâmetro de todo o círculo, cada metade conterá sempre algum Yin e algum Yang. Nada é absoluto no Yin e Yang. São sempre relativos a outra coisa. Por exemplo, o dia é Yang. No entanto, dentro de cada dia há uma parte Yang, que é de manhã cedo, e uma parte mais Yin, na tarde, à medida que se começa a transformar em noite, que ela sim é um período puramente Yin. Quando duas coisas estão equilibradas, são iguais, mas ainda assim estão separadas. Na natureza, este fenómeno é visto na mudança das estações. O frio do inverno cede ao calor da primavera e do verão, que depois gradualmente se torna fresco no outono para se tornar de novo em inverno. Quanto à sua saúde, se pensarem como se sente quando está realmente bem, irá perceber-se de que na realidade não pensa no bem-estar do todo, não é consciente. Tudo na vida simplesmente flui, move-se em perfeita harmonia. O seu corpo, mente, emoções e espírito podem ajustar-se e reajustar-se às circunstâncias da sua vida. Isto é precisamente o estado que a medicina tradicional chinesa procura criar. Equilíbrio. Equilíbrio no corpo humano e na saúde. O equilíbrio é mais difícil de manter ou de criar na saúde na medida em que é dinâmico devido ao fator emocional. Ou seja, basta uma pequena alteração no dia ou variação de algum aspecto no dia a dia para que haja alterações nas emoções, e daí se cria alteração emocional e desequilíbrio dos órgãos. Portanto, o sistema tem constantemente necessidade de se reequilibrar. Na medicina chinesa existe uma máxima ou uma regra de base que diz que o que conta é o terreno. Se o terreno for forte, aguenta tudo. Se o terreno for frágil, não aguenta nada. Transpondo para o corpo humano, se o equilíbrio Yin e Yang é forte, sólido, a pessoa ultrapassa as variações do dia a dia, sem se desequilibrar. Ou sem se desequilibrar significativamente ou patologicamente. Se o equilíbrio da pessoa, por outro lado, é frágil, ela desequilibra-se facilmente, desequilibra-se muito, e os órgãos internos são afetados. E aparecem os sintomas.
felizmente aparecem os sintomas. Como já disse e expliquei em vídeos anteriores, os sintomas são nossos amigos, porque nos avisam de que vamos em caminho errado. A teoria do Yin e Yang é fundamental para a medicina tradicional chinesa no que diz respeito à compreensão, diagnóstico e tratamento de questões de saúde. Em todos os tipos de urticária, mais ainda, porque todas se devem a um problema de desequilíbrio entre o calor e o frio, a atividade ou inatividade. A urticária colinérgica é o exemplo mais puro disto. É causada por um excesso de calor interno, yang. Contudo, este calor, este excesso de calor interno, pode não ser um excesso de yang, pode não dever-se a um excesso de yang, mas sim a uma falta de yin, que é a energia do frio, ou do descanso, ou do arrefecimento, esfriamento. Na medicina tradicional chinesa, chama-se a isto vazio de yin, que já abordei em outros vídeos, mas que explicarei em pormenor já de seguida. A abordagem de cura na medicina tradicional chinesa ajuda-o a olhar para a sua vida de uma perspectiva externa e detectar e compreender onde e quando o seu modo de vida ou acontecimentos passados começaram a criar-lhe problemas de saúde. Para a maioria das pessoas, este é um processo que se desenvolve ao longo do tempo, como já disse no meu último vídeo. A urticária não é uma doença. É um sintoma de desequilíbrios interiores escondidos que são causados por emoções negativas. O vazio de yin é um processo que se vai desenvolvendo até um ponto em que a pessoa esgota as suas reservas. A pessoa vai perdendo a sua capacidade de relaxar, de desacelerar, de dormir e de descansar, mantendo-se sempre ligeiramente hiperativa o tempo todo. O resultado deste processo é o esgotamento. Não me refiro apenas a uma sensação geral de cansaço, até mesmo porque durante o processo de esvaziamento de yin, a pessoa pode não sentir esse cansaço, mas sim ao nível dos órgãos internos, ou seja, os mesmos, os órgãos perdem bastante da sua capacidade de funcionar bem e perdem a eficácia nas suas funções. À medida que a vida acelera, o vazio de yin aumenta sem que tenhamos consciência disso. Achamos que estamos a trabalhar de forma producente, mas na realidade não estamos. O que estamos, na verdade, é a cavar um buraco cada vez maior. O vazio de yin é uma síndrome muito valorizada na medicina tradicional chinesa e até muito comum, infelizmente. A medicina ocidental não valoriza ou mesmo não admite a sua existência, eventualmente, e prefere ter em consideração um sem número de doenças de conceito ocidental. A medicina tradicional chinesa, por outro lado, defende que se a pessoa equilibra o yin e o yang e, consequentemente, elimina qualquer vazio de yin, deficiência de yin, a doença desaparece. O excesso de trabalho é uma das principais causas do vazio de yin. O excesso de trabalho causa stress. O stress prolongado, com o tempo, causa vazio de yin, como também já referi em vídeos anteriores. E lembro que também existe o vazio de yang. É também uma condição patológica. Como já disse em vídeos anteriores, a exposição a emoções negativas e problemas prolongadamente, de forma prolongada, conduz ao vazio de yin. Este ponto é muito importante do ponto de vista da urticária e ao qual devem prestar
muita atenção para entenderem como as urticárias se formam, ou seja, como as pessoas desenvolvem a urticária. Na medicina chinesa, considera-se que o vazio de yin leva em média 3 anos a instalar-se. Obviamente, pode ser menos ou mais, em função de muitas variáveis, que fazem com que os casos sejam sempre diferentes. Mas volto a repetir, em média, são 3 anos. Por esta razão, é completamente errado e inútil quando as pessoas associam um primeiro ataque de urticária à última coisa que comeram, ao último acontecimento negativo que se passou nas suas vidas, a um medicamento químico que tomaram ou a uma vacina a partir dos quais a urticária começou a manifestar-se e nunca mais parou. Vou dar aqui o exemplo de uma mãe que me contactou através de um grupo de urticária de Facebook. Tem uma bebé com 2 anos de idade. A criança começou a manifestar uma urticária muito severa a partir dos 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. E a mãe dizia-me que fora causada pela campanha de vacinação habitual a que as crianças são sujeitas. E, portanto, ela tinha sido sujeita a essa campanha de vacinação. Ou seja, a partir da vacina, a urticária apareceu e nunca mais desapareceu. Perguntei-lhe que comida dava à criança e imediatamente me mencionou e enviou fotos de comidas totalmente industrializadas, cheias de sal, pimenta, gordura hidrogenada, conservantes, corantes, reguladores de acidez e um sem número de componentes nefastos. De seguida, perguntei-lhe por que razão dava esse tipo de comidas à criança. Comidas é que nem sequer vou chamar de alimentos. E a mãe respondeu-me que a criança pedia para experimentar tudo o que via os adultos comer. Perguntei-lhe então por que razão não lhe davam whisky, vodka, cerveja ou tabaco. Ficou sem resposta. De seguida, perguntei a esta mãe sobre como se alimentava antes e depois da gravidez. Respondeu-me que fumava, bebia e comia todas aquelas comidas terrivelmente industrializadas desde há muito tempo e apenas parou durante a gravidez. Contudo, assim que a criança nasceu, voltou a ingerir tudo aquilo. Obviamente que o leite materno com que alimentou aquela criança era super yang, ou seja, criava extremo calor e atividade e ansiedade. A conclusão é que eu chego é que desde que a criança começou a ser amamentada até ao dia em que a mãe me contactou, perdoem-me a expressão, mas ingeria comidas que fariam um morto erguer-se da cama. Ou seja, a senhora postou em vários grupos de Facebook o caso da sua bebé, dizendo que a urticária foi causada pela vacinação e dizendo que os médicos nunca mais conseguiram resolver o caso, atribuindo-lhes a culpa. Mas nunca disse nada sobre a terrível forma como alimentava a criança. Resumindo, conclusão é esta. Para esta senhora, a vacina é que é a responsável pela urticária da criança. Mas todas as barbaridades alimentares que fez com a criança, ao nível alimentar, obviamente, no último ano e meio, essas não contam para nada. Nem sequer são relatadas, nem valorizadas. Esta é também uma razão pela qual não devemos levar em conta, não devemos levar em consideração nada do que lemos nos grupos de Facebook.
As partes que nos ocultam na exposição dos casos é imensa. E esta é também uma razão inequívoca pela qual é inútil copiar tratamentos ou dietas de outras pessoas. Os casos são todos diferentes e todos têm partes que as pessoas ocultam, ou porque não sabem que as devem valorizar, ou porque têm conceitos de vida errados. A urticária nunca é causada pela última coisa que nos acontece ou que comemos, mas sim por um acumular de escolhas erradas ou acontecimentos negativos que se iniciaram nos anos anteriores. É por esta razão que, quando as pessoas me procuram para me perguntar como podem curar as suas urticárias, começo por lhes perguntar que acontecimentos negativos, verdadeiramente marcantes e prolongados, ocorreram nas suas vidas nos 3 anos anteriores à primeira crise. Nesse preciso momento, a pessoa entende muita coisa, especialmente em que momento e onde a sua urticária se começou a construir. Vou deixar agora aqui os principais sintomas do vazio de Yin. Secura na garganta e ou boca seca, especialmente à noite. Pele seca, olhos secos, transpiração durante o sono quando não existe uma razão aparente para isso, mesmo em tempo frio. Ouvir um zumbido, também conhecido por tinnitus. Tontura, cansaço que conduz rapidamente à exaustão. Por exemplo, quando a pessoa começa a fazer algo ou depois de uma boa noite de sono, quando pensa que está cheia de energia e não está, sente cansaço. A insónia, em 2 situações, ou a pessoa não consegue adormecer, ou adormece, mas acorda a meio da noite sem um motivo óbvio. Possível falta de fluidos genitais lubrificantes. Sentir ondas de calor ascendente no corpo, tal como as mulheres, as senhoras sentem quando estão na fase da menopausa. Essas ondas de calor ou picos de energia significam que o nível dos seus sintomas está já a mudar para a próxima fase de patologia, que é o calor vazio. É a fase que aparece no final do vazio de Yin. É um agravamento. As emoções negativas desequilibram os órgãos internos. O desequilíbrio geral de Yin e Yang em relação ao frio e calor, repouso e atividade. A ingestão de alimentos também tem um papel a desempenhar, uma vez que existem alimentos Yin e Yang, ou seja, que são criogénicos, ou seja, esfriam, e termogénicos, quer dizer que criam calor. A soma de todos estes fatores contribui para uma quantidade final de calor, um número final de calor interno Yang. Quando o Yin já não é suficiente para equilibrar e neutralizar este excesso de Yang, aparece a urticária em algumas pessoas. Não aparecem todas, explicarei em outros vídeos porquê. De seguida deixo alguns pares exemplificativos de Yin e Yang que são muito importantes para se curarem da urticária e conhecerem o funcionamento do processo. Nos meus primeiros 4 vídeos, do qual este é o 4º, expliquei quais as bases
e a linguagem de base em que assenta a medicina chinesa, para que pudessem depois entender o que temos que fazer para curar a urticária permanentemente. Por isso, no meu próximo vídeo, vou explicar qual o processo interno que cria a urticária em pormenor e o que temos que começar a fazer para a curar de forma detalhada. Espero que gostem do vídeo e assistam aos meus próximos vídeos que vão aparecer aqui na tela. Por favor, coloquem também o vosso like, a vossa curtida nos meus vídeos e inscrevam-se no meu canal de YouTube, Urticária Crónica, Cura pela Medicina Tradicional Chinesa, Luís Monteiro. E sigam o meu blog, chronic-urticaria-cure.com, onde se podem registar no fórum de discussão e colocar o vosso caso de urticária para que eu lhes responda quando for chegada a vossa vez. Abaixo deixo os links para me poderem seguir. Até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos e fiquem bem.